na sua caminhada sua de jornalismo, alguma entrevista marcante, algum momento marcante? Algumas, né? Sim, é que você... Eu acho que tivemos algumas interessantes, sim, mas eu acho que agora o povo vai cair de pau. Agora o povo me chama de comunista mesmo, mas a mais marcante foi a visita do Lula em Cássia. Em Cássia, você fez a Cássia. cobertura. Primeira usina de biodiesel, acho que do Brasil foi em Cássia, de biodiesel, né, com óleo de girassol. Ah lá, comunista mesmo. Não, por isso que ele é vai falar, Covid, não sei o quê, né? Fica em casa, hashtag e tal. Mas por que ela foi tão bacana? Não, ela foi bacana porque eu já tive a oportunidade de entrevistar várias autoridades. A autoridade máxima do país é o presidente da República. Sim. Né? E o estar numa cobertura com o presidente da República é uma loucura, cara. É muito legal. Porque assim, por exemplo, eu tive que fazer meu credenciamento em Brasília. Foto, documento, aquela coisa toda e tal. Puxou a ficha. Puxa a ficha, é um negócio assim. Então, na hora de chegar lá, tinha uma entrada específica para imprensa, detector de metal, confirmando equipamento, aquela coisa toda. A imprensa vai para lá, passa por mais segurança, barreiras de segurança e tal. E aí você olhando, helicóptero sobrevoando a área que o presidente vai estar, helicóptero próximo, militares do exército lá em cima no morro, em volta do lugar, para qualquer ação os caras poderem agir, Polícia Federal, aquela loucura, né? Então, assim, muito, muito legal. E o povo aqui mesmo mastigando matinho. E o povo cegado, olhando, e aquele negócio, assim, muito grande acontecendo, né? E eu consegui fazer a pergunta no meio de Globo, Estadão, Folha, os grandes, Jovem Pan, os grandes veículos de comunicação estavam lá. E aí você via o presidente olhando para o repórter dos grandes, falou: ô fulano, você já tá aqui? Você tava comigo ontem cobrindo o Nordeste? Pois é, seu presidente, tem que acompanhar e tal. Eu falei: pô, que legal, eu tô no meio dos jornalistas tops, entrevistando a autoridade máxima. E aí, cotovelada para todo mundo, porque eu tive que bater. Para conseguir esticar o microfonezinho lá, eu tive que dar muita cotovelada. Na época o microfone era Transamérica já. Eu tive que dar cotovelada nos colegas lá para conseguir. E conseguir no grito, chamar a atenção no meio daquele mundo de microfone para o cara responder também, foi algo assim bem interessante. E o curioso é o instinto. Porque a cabine da imprensa é um local mais alto, tem uma caixa de som que os repórteres já podem colocar os seus microfones ali para captar no alto-falante o som, mas fica ruim pra caramba o som do discurso e tal, né? E as câmeras ficam atrás para ficar numa posição mais alta, no tripé, aquela coisa, beleza. Eu percebi que tinha o palco lá na frente, onde o presidente estava, a Dilma Rousseff também veio, era ministra de Minas e Energia na época, fiz pergunta para ela também. Inclusive, acho que eu fiz uma que ela não gostou, não lembro exatamente o que foi, mas ela me deu uma resposta. 2 mais 2? Não foi essa. Ela me deu uma resposta meia seca lá, a Dilma, bem seca, bem secona. O Lula não, um cara muito carismático mesmo, não é à toa. Aí, o que aconteceu? Eu percebi que, enquanto ele estava ainda fazendo o discurso, veio um cara andando, parou num canto perto de uma torre de caixa de som e ficou com a mão levantada aqui, quietinho. Aí eu olhei, o presidente lá falando, o cara lá embaixo com a mão aqui levantada. E o cara veio lá do palco. Eu falei, ali vai ser entrevista. Mas na hora, eu falei, ali é entrevista. Mas na hora, já peguei meu gravadorzinho, microfone, saí pelas escadas pedindo licença pra galera da imprensa e vazei pra lá. Eu fui um dos primeiros que chegou. O cara, ele tem a mesma altura que o entrevistado. Até isso é pensado. Caramba. Ele para numa posição, sinaliza para você chegar já hoje você já tem aqueles suportes para pôr os microfones para coletiva. Nessa época ainda não tinha essa facilidade. Era todo mundo segurando na mão aquela briga. E eu não tenho foto disso, uma pena. Eu não tenho registro disso. E aí eu já estiquei o braço, porque todo mundo se esticando, então você não consegue ficar com o corpo legal. Então todo mundo aqui se esticando e o meu tá lá. Já tô com o microfone na boca do cara e sustentando o braço aqui, né? Segurando o peso do microfone aqui. Fez crossfit lá. E aí a turma, cinegrafista já tentando se ajeitar, tinha cinegrafista que pegava a minha cabeça e fazia assim, ó. Pra poder a câmera dele passar aqui. Então, se você sentia alguém fazia assim, você já parava aqui e ficava. O cara que tava atrás das emissoras te ajeitava lá. Você lembra pergunta que você fez? Eu não lembro, Spock. Eu não lembro, mas foi uma pergunta relacionada à questão de
de combustível, né? Da geração tal, que era uma novidade para o país, e ele deu uma resposta, acho que foi uns 3 minutos, foi uma resposta completa, ele deu atenção, respondeu tal. Foi bem legal. E é interessante que na hora que a pessoa está marcando a posição, ele está em pé aqui, marcando. Na hora que ele vem para dar entrevista, a pessoa vira o corpo para o lado de cá enquanto ele entra do outro lado. Dá certinho o movimento de corpo de um para o outro. Assim, um barato, cara. E o microfone já está ajustado na mesma posição, para exatamente no mesmo lugar. Foi muito legal. Mas eu entrevistei várias autoridades, né? Senadores, governadores, né? De Minas, entrevistei Anastasia, Mas assim, Pinto qual que Coelho, você gostou mais de Aécio, fazer? Aquela que você fala assim, não, Alckmin. hoje eu tirei o que eu queria, assim, ranquei o sangue. Ah, não, falar de... O cara tá querendo tirar... Não, alguma coisa assim de falar que eu Não, tirei fala assim o que valeu a sangue. pena. Não, que valeu a pena. É pros Não, eu cortes, acho né? que são... Não, eu acho que são todas. Não, mas São tem aquela que você todas. gosta mais. Você fala, não, essa aqui é minha referência. Não, que eu não, mostrei não. serviço. Você Não, essas... já ficou nervoso? Tipo, você é muito seguro. Durante a entrevista? Você é muito seguro apresentando o jornal, tá? Mas alguma vez você ficou muito nervoso, tenso, sei lá? Não, nessas entrevistas. Nessas todas, fica. Quando é o Sou uma- Lula... quando É uma o senador, autoridade, tal. cara. É impressionante. Você treme na base. Não é assim, conversei com o Lula lá, conversei com o Bolsonaro. Se eu tiver a oportunidade de entrevistá-lo, vai ser muito legal. Com certeza eu vou sentir. A autoridade que a pessoa está investida naquele cargo te faz ter respeito. Então, assim, deputado, senador, governador, presidente, o cara não é um qualquer. Né? Uma autoridade no judiciário e tal, você fala, vixe. E você também não é um qualquer para estar ali para falar com ela. Né? Tem os dois lados. E aí o que o você Marcelo sente, tá sim. falando também, sobre esse lance de cotovelada e tudo, é real, velho. É real. É. Eu atravessei a ponte Tristão da Cunha aqui, Na inauguração andando- da ponte. andando de costa, filmando, e na base da pancada, É. pra conseguir imagem. Porque não tem condição. O Mexerica deu um gancho. Essa foi uma matéria histórica. Mexerica deu um bom gancho. Da inauguração da ponte. A inauguração da ponte, integração, deputado Tristão da Cunha. Nome do avô do Também Aécio. conhecida para o pessoal entender. A ponte do Glória Paz. Ponte do Glória. Ponte- Por que só que essa, pra mim, ela não marcou por entrevista. Ah, Não por por Aécio. isso que o Mexerica fez. Não. O Mexerica tava lá acompanhando essa muvuca. Só que eu sempre procurei, quando eu tô fazendo o meu jornalismo, eu procuro, até por ser rádio, televisão, ela tem a imagem, foto, jornalismo, tem a imagem, a pessoa consegue ver a imagem, consegue entender. O rádio, você precisa fazer a pessoa enxergar. Essa é a magia. Essa é a mágica do rádio, é você fazer o cara que está do outro lado enxergar. E agora eu vou fazer o ouvinte e o telespectador da gente enxergar de novo o que eu enxerguei naquele dia. Essa foi uma boa lembrança que o Mexerica acabou me dando. Quando a promessa do Aécio era inaugurar aquela ponte e ele atravessaria aquela ponte a pé com as autoridades. Então tava o prefeito do Glória, Dr. Gleison Martins, que na época que muitos não acreditaram que conseguisse a ponte. Aí fala assim, o Dr. Gleison não fez nada para a cidade. Não, só conseguiu a ponte, olha o que virou Glória. Não foi nada, foi só uma ponte de 34 milhões. Foi coisa à toa. Não mudou nada, Para uma né? cidade de 10 mil habitantes, conseguiu uma obra dessa. Aí veio o governador, né, o Aécio, o vice, a Anastasia, o prefeito do Glória, claro, todos os deputados, todas as autoridades. E aquela multidão, era um dia muito festivo, muito festivo. Mas o que eu presenciei foram moradores do Glória chorando. E um em especial chegou a beijar o chão, beijar o asfalto no meio da ponte. O que pra gente era algo muito bacana, o passeio de balsa, apesar que nós pegávamos às vezes num feriado, filas de 5 horas para atravessar de balsa ou fazia o caminho de São José da Barra. Mas o que pra gente era uma aventura, era um oba-oba, Uma diversão. pra quem morava no Glória, era uma tristeza todo dia. Balsa de manhã, balsa à noite, e no final de semana, se ele tivesse que vir no mercado fazer uma compra, Tinha como hora tinha turista, específica. ele ia ter que ficar horas esperando a balsa. Então a conquista para as pessoas do Glória foi muito grande. E aí eu presenciei pessoas chorando. Uma delas estava beijando o asfalto, de ajoelhar e beijar o asfalto. Essa eu tenho algumas fotos. Não essa foto nesse momento,
mas das pessoas contemplando a ponte. Depois que a multidão passou, eu pude registrar e contar essa história. A única coisa dessa história que foi bacana, que não aconteceu, é que tinha um cidadão, que eu não lembro quem foi, que ele garantiu lá no Glória e ele não pagou. Que ele falou assim, que se o Dr. Gleison conseguisse fazer a ponte, ele ia atravessar pelado. Ele não pagou. Não pagou. Gil do Vigor e o Fiuk. Essa, Você me lembrou também, e nesse mesmo dia, eu não me lembro o nome da repórter de Paraíso, cara. O cinegrafista dela veio andando de ré também. Tal, eu acho que não sei se acabou a bateria ou se acabou, porque na época era fita. Se acabou a fita, ele saiu correndo para buscar as coisas e teve que atravessar a ponte toda a pé de novo, né? E ela, na hora que ele saiu, não tinha ninguém para fazer a matéria com ela. Você que fez? Deputado. Pelo amor de Deus, eu fiz, eu que ajudei ela, eu não lembro o nome Era dela. da TV Sudoeste, né? Da TV Sudoeste, exatamente. Será que era a Nádia Bícego, não, na época? Não, não era a Nádia. Não era a Nádia. Beijo eu não pra lembro Nádia. o nome dela. Beijo. Mas, Era... Não, peraí, gente, eu uma sei quem loira, é. bonita menina. Ah, é só, não é só Não, não lembro, não. Exatamente, aquela Marcos. que fez a Ah, campanha só do nessa- Renatinho com a gente. Peraí, vamos arrumar aqui as coisas. Vocês vão me comprometendo aí. Ela mesma. Vocês vão me complicando aí, gente. Arruma aí esse negócio. Porque o Mexerica, eu falei assim, eu lembro dela. Eu pensei na... Não sei se chamava Ângela, mas não é. Aí o Mexerica já mandou ali, loira, bonita, tal. O outro mandou também. A Pri tá assistindo. Aí eu falo, é a Sônia Souza. Pô, peraí. Foi a Sônia Souza? Foi a deve Sônia. ter A Sônia No Souza microfone, tá. A Sônia Souza tava na Record News e agora ela tá numa emissora do grupo EPTV. Eu acho que ela tá na Globo agora. Ela tá numa emissora, acho que do grupo EPTV. Não sei. Ou ainda tá na Record News. Inclusive, ela fez depois uma campanha com a gente Então, aqui em foi Passos quando- do Do Renatinho, a Renatinho. primeira campanha. do que Renatinho, a gente primeira trabalhou campanha do Renatinho. Foi a Sônia Souza. Foi a voz. Sônia Souza.